as suas palmas a Ele. Meus queridos, vamos ler lá na última página da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Esse livro não tem jeito de você não encontrar, não é? É só achar a última página da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler aqui o versículo número 11 apenas. Apocalipse 22, 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Amém? A parte final deste versículo diz: o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor com muito temor e tremor no meu coração, reconhecendo nesta noite a responsabilidade que cabe a mim de falar da sua santa palavra, e eu oro pedindo que o Espírito Santo esteja agindo com muita liberdade neste lugar, tomando a mente e coração de cada um de nós aqui, e que nada venha impedir que a sua palavra chegue com muita clareza a cada um de nós nessa noite. Eu oro entregando-me nas tuas mãos e entregando cada um dos meus queridos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, queridos. Hoje de manhã, na nossa meditação na escola dominical, no culto da manhã, tivemos a escola e depois tivemos o nosso culto da manhã, e na nossa reflexão desta manhã nós falamos da realidade da igreja na cidade de Corinto, em que o apóstolo Paulo, ele disse que naquela igreja em Corinto tinha 3 níveis espirituais de pessoas que lá congregavam, que lá assistiam à igreja, participavam da igreja. Ele disse que havia ali pessoas fracas, isto é, pessoas que outrora eram fortes na fé, pessoas que eram muito convictas, e que de repente, por um motivo ou outro, vieram a enfraquecer-se, vieram a perder toda aquela vibração, todo aquele amor, todo aquele primeiro amor, toda aquela busca de Deus. Ao que parece, ali na igreja em Corinto, havia muita gente que tinha perdido toda esta autoridade espiritual, toda essa força, e estavam se sentindo fracos. É muito comum eu, como pastor, ser procurado por pessoas dizendo: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou me sentindo desanimado. Não estou mais com ânimo de orar, não estou mais com ânimo de ler a palavra de Deus, não estou mais com vontade de ir à igreja. Eu tenho perdido esse amor que eu tinha para com Deus e para com o Evangelho, eu estou perdendo. Ore por mim. Mas também Corinto tinha, Paulo disse que havia lá também pessoas doentes.
Paulo não estava ali tratando de pessoas com enfermidade física, ele estava tratando de pessoas que enfermaram-se na sua alma. A sua vida espiritual perdeu a saúde. Alguma coisa estava acontecendo muito séria em Corinto. Mas ele disse também que tinha muitas pessoas na igreja que haviam morrido. É aquela pessoa que toda a sua vida espiritual perdeu todo o sentido, mas continuava na igreja. E eu estava dizendo para os irmãos que será que a igreja de Cristo hoje não corre o perigo de ter os mesmos sintomas daquela geração corintiana ali? Falar em geração corintiana, nem fala muito hoje que os corintianos estão. Mas não é de Corinthians que eu quero falar, viu, Daniel? Já acabei falando, né? Não deveria. Mas, irmãos, esse texto que eu li hoje à noite diz o seguinte: que na vida espiritual, ou eu estou crescendo, ou eu estou decrescendo. Diz aqui que aquele que faz injustiça, ele continua crescendo na injustiça. Não é isso? O injusto vai continuar fazendo injustiça. O imundo continua cada dia sendo mais imundo. Mas e o santo? Diz lá que o justo deve continuar sendo cada vez mais justo. E aquele que é santo deve continuar crescendo em santidade. E hoje eu quero falar sobre como é que eu posso viver nesta geração pervertida e corrupta que nós estamos inseridos nela. Como é que eu e você podemos viver em santidade? Irmãos, a santidade vivida na vida cristã não pode ser apenas uma teoria. Deve ser uma experiência diária. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Quando Paulo fala disso em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: porque ou eu me encho do mundo, ou eu me embriago do mundo, ou eu me encho do Espírito. É incrível, o ser humano nunca fica neutro. Ele diz: não embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração. Então, na vida espiritual, queridos, ou eu estou me enchendo do lixo do mundo, ou eu estou enchendo-me a cada dia mais de Deus, da sua palavra, do seu Santo Espírito, que ministra a mim de tantas maneiras. Como é que eu posso crescer em santidade? O santo continue a santificar-se. Em primeiro lugar, irmãos, tem que entender que não posso mais viver no pecado. A Bíblia diz que não tem jeito de eu servir a Deus e servir ao mesmo tempo, estar servindo a carne, servindo ao pecado. Paulo fala em Romanos 6:2 o seguinte: já morremos para o pecado. Ele disse: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Isto é, queridos,
que é salvação? O que significa conversão? A palavra conversão significa de fato que eu estava indo por um caminho que Jesus chama de caminho largo, de estrada aberta, que leva para todo tipo de perdição, mas de repente eu encontrei o caminho. Esse caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no dia que eu encontrei esse caminho, a Bíblia disse, como é que eu posso continuar vivendo no pecado se eu já morri para ele? Porque a conversão, irmãos, nada mais é do que uma ressurreição espiritual. Porque vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Cristo vos deu vida. Então a conversão é uma mudança radical. Não podemos servir a dois senhores. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículo 24. Não tem jeito de servir a dois tipos de Senhor. Por isso, andar em santidade significa de fato, irmãos, que eu agora troquei de Senhor. Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. Amém? Também eu não posso mais, queridos, viver em pecado, porque eu no dia que aceitei Jesus, e no dia que eu nasci de novo, no dia que eu fui batizado, testemunhando a minha fé, eu rompi com o pecado para viver uma vida nova. Amém? Olha o que diz Romanos 6, versículo 4, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou de dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porquanto quem morreu está justificado. Amém? Que beleza, que tremendo. E também em 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, esta é a grande realidade, se alguém está em Cristo, esta pessoa é nova criatura. As coisas velhas, isto é, a vida velha, esta vida ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Amém? Nascemos de novo. Somos novas criaturas. Por isso, irmãos, não pode uma pessoa viver em santidade se ele não romper de vez com a vida de pecado. Não podemos mais viver no pecado. Temos que botar cada dia a nossa vida no altar em oração, em consagração, porque não viver no pecado, irmão, significa uma decisão pessoal minha e sua. Todos os dias a Bíblia diz que eu preciso, na minha convicção, no meu coração, dizer, eu estou crucificado com Cristo. Todo dia eu tenho que dizer, eu já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, andar em santidade, ou viver uma vida de santidade, significa de fato, irmãos, que nós não fomos tirados do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós estamos na contramão do mundo. Amém? Nós estamos na contramão do mundo, porque não somos mais do mundo. O mundo que eu digo, mundo espiritual, o mundo que a Bíblia disse tem este governo do mal. O mundo aqui
não é o aspecto físico, mas é o mundo espiritual. Nós pertencemos já a um outro reino. A Bíblia disse que se o reino de Jesus não é da terra, é dos céus, nós já fazemos parte do reino dos céus, ainda caminhando na terra. Amém? Fazemos parte. Por isso, andar na contramão do mundo, irmãos, é uma decisão diária minha. É uma decisão diária sua. O cristão nunca toma a forma do mundo. Não podemos, irmãos, conformar com o mundo. Amém? De maneira nenhuma. Como filhos da obediência, a Bíblia diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa carne. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso está na 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até o versículo 16. E aquele texto tradicional, que talvez seja o texto que eu mais amo nas Escrituras, é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu acho que de tanto eu falar nesse púlpito, vocês já decoraram. Aqueles que decoraram podem dizer juntos comigo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, este mundo, não é? Mas transformai-vos pela razão do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Viver em santidade é viver na contramão. Concorda? Você está na contramão deste sistema que governa o mundo. A postura do cristão será, irmão, sempre oposta, sempre contrária à postura do mundo. O cristão tem que todos os dias saber que nós somos diferentes. Não porque temos um rótulo, mas porque temos a imagem de Cristo que deve ser revelada na nossa maneira de ser. Amém? Nós, cada dia, a Bíblia disse, devemos refletir a glória de Deus, refletir a presença de Deus na nossa maneira de viver. O cristão deve ser como o navio. O navio está na água, mas a água está no navio? Não. O navio está na água. Mas no dia que a água entra no navio, ele com certeza vai naufragar. Também o cristão, se ele estiver no mundo e o mundo estiver nele, com certeza vai naufragar. Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que coisa linda! Ele orou por mim e por você. Em capítulo 17 do Evangelho de João, ele fez esta oração ao Pai. Ele disse: Pai, não peço que tire a rúbia do mundo, mas livre-a do mal. Ele orou por você, orou por cada um de nós. Não é maravilhoso? Ele disse: Pai, eles continuarão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu não sou. Livra-os do mal. Irmãos, viver em santidade, crescer em santidade, é viver numa união permanente com Cristo, com o Espírito Santo. A Bíblia disse que eu tenho que andar, levantar, viver 24 horas no Espírito, porque ainda o meu corpo é de carne,
Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque eu e você não apenas moramos num mundo tenebroso, mas ainda a gente mora nesse corpo. E este corpo, que um dia foi feito perfeito, santo, puro, o pecado entrou na raça humana. E mesmo sendo redimidos, sendo salvos, sendo transformados pelo misterioso nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, ainda assim, nós estamos no mundo. E por isso Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. A tentação, queridos, ela é uma realidade para qualquer faixa etária, a não ser para os bebezinhos. Não, este não tem problema, não. Por isso Jesus disse: das tais, quer dizer, das criancinhas, já é o reino dos céus. Mas a hora que vai entrando a compreensão, por que nós separamos agora as crianças que já sabem ler, que já sabem entender, eles estão lá recebendo o ensino da palavra, porque, queridos, a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela vai permanecer nele. A vantagem da igreja, que preocupa, que investe na educação religiosa dos filhos, é muito importante, mas isso a gente ensina dentro de casa, ensina princípios dentro de casa. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre o problema da chamada ideologia de gênero. Do papel, não tanto da igreja, mas o papel da educação no lar, da formação que os pais devem ter com seus filhos desde aquela mais tenra idade, a idade da inocência ainda, a idade onde a criança não tem malícia. Mas não pensa que Satanás, queridos, ele também não pode agir até mesmo no ventre de uma mãe que fica acariciando o bebê no seu ventre, sabendo que é uma menina, e fica: seria tão bom se fosse menino. Fica, está entendendo? E depois que nasce, nós temos que, o nosso papel na educação religiosa é muito importante. Dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento familiar. Porque quando a criança sai, não sabe que tipo de professor, que tipo de ensino ela vai receber, mas se ela está cercada, se ela está abençoada, se ela é ensinada com seriedade em casa, com certeza o caráter, a cabecinha, a formação dessa criança, dos princípios sagrados do Evangelho. E eu creio também, irmão, na promessa. Crê no Senhor Jesus, viva Ele 24 horas, creia que os seus filhos vão ser gente que vai honrar Deus. Amém? Viver numa união permanente com Cristo, queridos. Amém? Viver em santidade e viver numa união permanente com Cristo. Não é adorá-lo na igreja domingo à noite e deixá-lo de lado na segunda-feira quando você vai trabalhar. É numa união permanente. A Bíblia diz: andai nele, vivei nele. É estar unido a Cristo, irmãos. Isso significa andar como ele andou. No livro de Atos dos Apóstolos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. E eu quero dizer que Cristo em você
você pode fazer tudo o que ele fez. Pode ou não pode? Ele disse: tudo o que eu fiz, se você crer, fará as obras que eu fiz, e fará até obras maiores ainda. Por isso, viver em santidade, queridos, é viver em Cristo 24 horas. É viver como Ele viveu. Na 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Às vezes, queridos, seguir Cristo, andar com Cristo, viver nele, Ele andando em mim, eu habitando nele e Ele em mim, eu sendo o santuário de Deus na minha vida, e você andando com Ele, vivendo nele 24 horas, implica também oposição, perseguição, sofrimento, mas vale a pena, porque Ele venceu, e nós venceremos. Você crê nisso? Por isso, viva como Ele viveu. Aqui na terra, Ele assumiu a forma de servo. Ele viveu aqui. Ele tomou a nossa humanidade por inteireza. Ele nunca pecou. Em tudo Ele foi tentado, à nossa semelhança, mas o pecado jamais o contaminou. Nós devemos, irmãos, entender que viver uma vida permanente em Cristo significa, de fato, amar como Ele amou. O amor verdadeiro é Ele que nos dá. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: porquanto o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não apenas prometeu, mas a Bíblia disse, Romanos 5,5, que Ele derrama do seu amor, para que nós amemos como Ele amou. Amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo número 13. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. Ele nunca pecou, como eu disse, irmãos. Jesus chegou incontaminado e saiu daqui sem nenhuma contaminação. Ainda que muitas vezes acusado, muitas vezes dizendo que ele era pecador, porque ele sentava com pecadores, ele comia com pecadores, ele bebia, ele fazia coisas que para a religião de então ele estava pecando, mas diante de Deus, o Pai, disse que ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Logo, irmãos, eu e você nos unirmos a Ele significa ter o caráter dele, significa ter a sua maneira de viver, a sua pureza, sendo transmitida para mim e para você, o Espírito Santo derramando das virtudes de Cristo no meu e no seu coração. Viver em santidade é viver 24 horas, queridos, na dependência do Espírito Santo. Na dependência, 24 horas do Senhor. É todos os dias você saber que você precisa dEle. Sem Ele, você não pode nada. Mas nele você pode dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Dependência da sua misericórdia, dependência da sua graça, dependência da sua ajuda em todos os sentidos da nossa vida. Em João 15, verso 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, pode dizer juntos, nada podeis fazer. Você não pode nada sem Jesus.
Ninguém aqui pode. Eu estou dizendo no sentido espiritual, irmãos. Não podemos nada sem Ele. Jesus disse: eu sou a videira, você é ramo, e se você estiver em mim, e eu estiver em você, aquele que, se você permanecer em mim, e eu permanecer em você, você vai dar fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. A dependência que devemos ter, irmãos, diária, depender da presença do Espírito Santo. Jesus, enquanto esteve na terra, ele trouxe muita segurança para aquele grupo de discípulos. Jesus comeu com eles, orou com eles, Jesus os ensinou, tirou suas dúvidas. Quando eles estavam em perigo, Jesus os livrou de perigo, mas ele disse: quando eu for, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, aleluia. Amém. O Espírito Santo veio e Ele está aqui hoje à noite. Aleluia, igreja. Nós dependemos 24 horas, irmãos, desta presença maravilhosa que não apenas veio no dia de Pentecostes, mas Ele continua vivo dirigindo a igreja. É Ele quem produz fruto na minha e na sua vida. Porque diz em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, humildade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Por isso, o Espírito Santo não apenas, queridos, ele veio, mas ele continua dando a mim e a você estas chamadas virtudes, qualidades, que eu e você podemos refletir na nossa caminhada diária. Amém? Amar com o amor dele. Alegrar-se, mesmo quando, queridos, a Bíblia diz que essa alegria o mundo não poderia roubar de nós. Que alegria, o gozo vindo não da terra, não das circunstâncias que nos rodeia, mas vindo como alegria do céu, do Espírito Santo. Amém? Essa alegria, essa paz que o mundo não pode roubar. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, deixo paz para vocês, eu coloco paz em você. E esta paz, o Espírito Santo, Ele de fato nos dá 24 horas por dia. Ele nos faz longânimos, benignos, bons, fiéis, mansos, tendo capacidade de domínio próprio. Todas estas são virtudes que nós dependemos delas para continuarmos na terra. Viver em santidade, essa dependência diária do Senhor, é olhar, irmãos, cada dia para Jesus e lembrar que sua obra na cruz, ela não foi incompleta. Quando ele disse: está consumado, ele estava declarando ali que todo aquele que confessasse o seu nome como Senhor e Salvador, todo aquele que abraçasse a fé, ele estaria dando todas as condições de viver uma vida aqui na terra de vitória. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: olhe para ele, não para homens, para circunstâncias, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e ele está hoje assentado à destra do trono de Deus. Maravilha, amém? Ele venceu. E ele nesta noite está dizendo: não olhe para Daniel e nem para Eloi, olhando para o
autor e consumador da nossa fé. Maravilha! Viver, irmãos, na dependência do Senhor é reconhecer que em Cristo estão todos os recursos que o mundo não pode lhe dar. Tudo posso, diz Paulo, naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso. Você e eu podemos, irmãos, mais do que imaginamos, se confiarmos nele. Amém? Em nós mesmos, nós não vencemos nenhuma prova, mas em Cristo, queridos, nós já somos mais que vencedores. Tudo é possível nele. A luta que existe, ela é grande, mas a vitória, ela é sempre garantida para aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Amém, queridos? Que bênção nessa noite. Esse maravilhoso chamado de Deus para mim e para você. Chamado para todos os dias dizer: eu quero cada dia ser uma pessoa que um dia fui justificado, porque a Bíblia disse, justo ali, o justo continue praticando justiça. Você só é justo porque um dia você foi justificado pela graça, pelo sangue de Cristo. Você se tornou agora justo diante de Deus, mas você tem que continuar praticando justiça. Ele separou você naquele dia para Ele. Você se tornou santo. Santo por separação. Mas também você, todos os dias, é chamado para ser um santo por limpeza. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Existem duas ferramentas da parte do céu para nos limpar. Uma é a palavra, e a outra é o fogo do Espírito. João disse: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, havia ali manifestações também de línguas como fogo. E Ele nessa noite nos chama para que sejamos santos e cresçamos em santidade. A palavra todos os dias deve continuar nos limpando, mas o Espírito Santo deve manter sempre a chama da nossa fé acesa, sendo limpos pela ação purificadora do fogo do Espírito Santo. Andai no Espírito, e você não vai satisfazer as concupiscências da sua carne. Irmãos, para terminar, santidade significa de fato que nós somos um povo na terra, mas que não somos daqui da terra. Significa que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono. Quem é seu dono? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, irmãos, Deus, uma coisa que Ele faz é que Ele não reparte você. Você deve ser o quê? Exclusivo. Quando casamos, não é verdade? Não existe aquele voto dizendo: eu a partir de hoje sou teu, você é minha, eu sou teu. No dia que rompe com esse voto,
estraga tudo, não estraga? Deus, irmãos, diz que nós devemos ser propriedade exclusiva dele, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para vivermos na sua maravilhosa luz. Amém? Viver em santidade é viver, irmãos, uma vida totalmente dirigida por ele, guardada por ele, exclusividade. É você saber que você é exclusivo de Deus. Você faz parte desse povo, esse povo santo, esse povo separado, esse povo redimido, esse projeto divino chamado igreja. Ela é, irmãos, na terra, a melhor joia de Deus, a melhor propriedade de Deus. Os olhos do Senhor, a Bíblia disse que Ele está sobre toda a terra, Ele está todos os dias procurando adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Você e eu somos nessa noite chamados para viver essa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Bondoso, maravilhoso e eterno Deus, depois de ouvirmos da sua santa palavra, palavra que nesta noite traz para todos nós aqui esta maravilhosa mensagem de compromisso diário de vida no Senhor. Palavra que nesta noite nos ensina que a nossa caminhada na terra deve ser uma caminhada de santidade. Deve ser uma caminhada de vitória contra o mundo, contra o mal, contra o pecado, contra nós mesmos, contra a carne. Devemos todos os dias olhar para cima e dizer: eu tenho socorro, o meu socorro vem do Senhor. Pai, nessa noite, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que vão participar dessa ceia. Que este momento seja um momento de bênção, sagrado, pois o pão que vamos comer e o cálice que vamos beber tem para nós uma importância espiritual sublime. O Senhor disse: este pão significa o meu corpo, que será entregue por vós, e foi entregue. E este cálice significa uma aliança nova, firmada com todo aquele que crê. Uma nova aliança no meu sangue. Senhor, nessa noite queremos beber este cálice, queremos comer este pão, com esta certeza que o Senhor é único na nossa vida, é absoluto, que nesta noite o seu sangue nos limpa de todo o pecado, que ao participar do cálice, ao participar do pão, nós estamos celebrando a nossa comunhão, mas também a nossa comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, pois nós somos a sua igreja, o seu corpo. Abençoa este momento, em nome de Cristo. Amém e amém.